Olá, estudante! Seja bem-vindo e bem-vinda à videoaula da unidade 2 da disciplina de Banco de Dados Cloud. Eu sou o professor Antônio Gomes, do curso técnico em desenvolvimento de sistemas da ETEPAC. Nesta aula, você vai aprender na prática como criar um banco de dados na nuvem utilizando o Cloud Firestore, compreendendo desde a criação do projeto até a organização dos dados em coleções, documentos e campos. O objetivo dessa aula é entender o que é o Firebase, conhecer as principais funcionalidades da plataforma, compreender o Cloud Firestore, entender a estrutura de dados do Firestore e criar um banco de dados na nuvem no Firestore. Primeiro vamos entender o que é o Firebase. O Firebase é uma plataforma de desenvolvimento criada pela Google que oferece diferentes serviços back-end prontos para aplicações web e mobile. Agora vamos entender as funcionalidades do Firebase, né? Ou seja, os principais serviços da plataforma. O Authentication permite criar login e cadastro de usuários. O Storage, usado para armazenar e recuperar arquivos gerados pelo usuário, por exemplo, áudio, imagem, vídeos. O Hosting, ele serve para a hospedagem de site e aplicações web. O Cloud Function, execução de código back-end sem necessidade de servidor. O Analytics, monitoramento e análise do uso de aplicativo e o comportamento dos usuários. O Cloud Firestore, né? Banco de dados no SQL para guardar informações do aplicativo. Esse daí, o Cloud Firestore, é o que vamos ter um foco na nossa aula, né? Que será o banco de dados que utilizaremos na prática. Agora vamos entender o que é o Firestore. O Firestore é um banco de dados no SQL baseado em documentos e coleções que permite armazenar, consultar e sincronizar dados rapidamente. Vamos entender também como é essa estrutura do Firestore. Coleções, né? São agrupamentos de documentos, funcionam como pastas que organizam os dados, né? Mas não são tabelas, porque não exige um formato fixo entre os documentos contidos nelas. Os documentos são os registros dentro das coleções. Cada documento possui um ID único e armazena informações organizadas em campos e valores. Os campos são as informações armazenadas dentro de um documento. Cada campo possui nome e um valor, que representa os dados registrados. Um exemplo da estrutura, eu trouxe aqui um exemplo dessa estrutura do Cloud Firestore, né? Os bancos de dados são organizados de forma hierárquica, seguindo o modelo coleção, documentos e campos. Essa estrutura facilita a organização, a consulta e a escalabilidade das informações armazenadas. Agora vamos criar na prática o banco de dados utilizando o Firebase na prática e o Firestore, né? Vamos lá? Agora você vai aprender na prática como criar um projeto no Firebase, configurar o banco de dados Cloud Firestore e montar a estrutura básica de dados com coleções, documentos e campos. Primeiro acesse o console do Firebase, consolefirebase.com.br e comece a configurar o projeto do Firebase.
Aqui você está iniciando um ambiente na nuvem onde a aplicação de banco de dados vão funcionar. Comece configurando, insira o nome do projeto, projeto BD Cloud. Continuar. O assistente do Gemini é opcional, você pode deixar ativado ou desativado, mas vamos deixar ativado. Continuar. O Google Analytics para seu projeto Firebase, vamos desmarcar, que estão usando para fins educacionais. Clique em criar projeto. O Firebase vai preparar toda a estrutura para você usar os serviços como banco de dados, autenticação e hospedagem. Tudo pronto na nuvem. Agora clique em continuar. Na barra lateral esquerda, clique em pesquisa, banco de dados, Firestore. Agora vamos criar esse banco de dados, né? Com o Cloud, com o Firestore. Clique em criar banco de dados. Selecione a opção Standard, que é a mais comum, é a versão mais utilizada, ideal para aplicações reais web mobile. Defina a região, né, a mais próxima a você. Colocar São Paulo. Avançar. Agora vamos configurar o modo, né? O modo teste. Permite acesso livre por 30 dias. É criar. Pronto, seu banco de dados já está ativo na nuvem. Agora vamos iniciar uma coleção. Clique aqui em iniciar. Vamos fechar aqui o Gemini. Clique em iniciar coleção. O nome da nossa coleção será alunos. Clique em avançar. O ID, você selecione ID automático. Por que isso é importante? O Firestore, ele cria um código único automaticamente para cada registro. Isso vai evitar duplicidade e facilitar o gerenciamento dos dados e para os fins de aprendizado, né? Clica aqui, código automático. O campo, né? Agora vamos criar os campos e inserir os dados. Aí vamos criar três campos. O primeiro campo, o nome, o segundo campo, curso, e o terceiro campo, idade. No primeiro campo, vamos colocar nome. O tipo, string. Vamos inserir os dados aqui. João da Silva. Salvar. Pronto, criamos a coleção, né, alunos. O campo nome. Inserimos os dados João da Silva. Agora vamos criar outro campo. Aí você clica aqui em adicionar campo. Aí esse outro campo será o curso. O tipo string. O curso é desenvolvimento, como exemplo aqui, desenvolvimento de sistemas. Adicionar. E vamos criar o terceiro campo. O campo idade. Idade. Vamos colocar Inter 64 e vamos inserir um valor aqui, será, vamos colocar 25 anos, 35 anos, adicionar. Pronto, pessoal, criamos o nosso banco de dados, criamos a coleção, criamos o campo, inserimos os valores, né? E concluímos nosso banco de dados. Bem, pessoal,
Vocês viram a criação do banco de dados, né? Nesta aula você aprendeu o que é o Firebase, as principais funcionalidades da plataforma Firebase, o que é o Cloud Firestore, como funciona essa estrutura de dados no Firestore e como criar um banco de dados na nuvem na prática no Firestore. Desejo bons estudos para vocês e sucesso na sua jornada.